Bom dia, queridos, tudo bem com você? Você já passou por situações onde você parecia que estava entrando em situações difíceis e o quadro que se mostrava para você parecia pior do que você já estava? Sim, eu gostaria nessa manhã de falar com você sobre um assunto, e o tema do devocional de hoje é: quando o pior se torna melhor. Eu quero falar com você sobre um texto que a palavra de Deus nos relata em 1 Samuel, capítulo 22. Eu quero ler com você os versículos 1 e 2. Diz assim: Davi, portanto, partiu dali e fugiu para a caverna de Adulão. E quando os seus irmãos e toda a casa do seu pai ouviu isso, eles para lá desceram até ele. E todos os que estavam em aflição, e todos os que estavam em dívidas, e todos os que estavam descontentes, juntaram-se a ele, e ele se tornou capitão sobre eles. E com ele havia cerca de 400 homens. Esse texto relata para nós um momento onde o rei Davi, ainda correndo risco de vida, porque o rei Saul estava procurando matar-lhe, ele acaba entrando em uma caverna, a caverna de Adulão. Quando ele entra nessa caverna, para se esconder agora do rei Saul, vem até ele a sua família, mas vem juntamente com ele homens endividados, fracassados, descontentes, desmotivados, pessoas que estavam em aperto, segundo algumas versões, mas diz que são pessoas que estavam passando por crises. Então, o tema desse devocional, falando sobre isso, é para que você entenda que alguns momentos que parecem ser perdidos, algumas situações que parecem ser difíceis, se nós aprendemos a confiar em Deus e buscarmos ao Senhor, aquilo que tinha tudo para dar errado se torna em bênção na nossa vida. Davi, a Bíblia diz que quando ele entrou nessa caverna, a sua família chegou, e chegaram muitas pessoas que estavam em situações muito difíceis, em apertos e situações complicadas, mas se juntaram com Davi. E a Bíblia diz que Davi se fez o capitão deles, e eram por volta de 400 homens. 400 pessoas que tinham tudo para dar errado. 400 pessoas que tinham situações difíceis, que achavam que não havia mais nada de bom para acontecer na sua vida. Mas a Bíblia diz que Davi os aceitou. Davi se fez chefe deles. Ao se fazer chefe, Davi começou a acreditar neles e a injetar neles a fé necessária para que as coisas começassem a mudar. E a palavra de Deus, quando você vai observando o relato da palavra de Deus no decorrer de 1 Samuel e 2 Samuel, você vai ver que esses homens que entraram na caverna fracassados, endividados, entristecidos e em aperto, se tornaram grandes homens, grandes valentes de Davi. Há situações que para nós parecem estar perdidas. Davi, ao ver esses homens, poderia olhar para eles e dizer: são pessoas que não têm futuro. O que eu vou fazer? Vou gastar meu tempo com eles? Mas não, Davi acreditou no potencial que havia na vida de cada um. Eu quero que você entenda que mesmo em situações difíceis, em situações que parecem para nós estarem perdidas, Deus vê uma saída, Deus vê uma solução. Basta que eu e você comecemos a olhar com os olhos de Deus. E aqueles que muitas vezes muitos não acreditaram, se você acreditar, o resultado será de bênção e de vitória. Situações que muitas pessoas acham que está perdida, para você pode dar certo se você confiar em Deus e acreditar que Deus quer usar você como um instrumento de transformação.